E aí, tudo certo? Sabe aquela sensação de que, por mais que se escreva bem, a nota 1000 na redação do Enem parece inalcançável? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos desvendar juntos aqueles erros, sabe, quase invisíveis, que estão segurando uma boa nota. Essa é a grande questão, né? A pergunta de R$ 1 milhão. A gente estuda, pratica, se dedica de verdade e mesmo assim parece que falta alguma coisa para fechar a conta. Mas a ideia aqui é justamente essa, transformar essa angústia em algo concreto, em clareza. Vamos apontar a lanterna exatamente para onde os pontos estão escapando. E aqui, gente, tá o pulo do gato. Anota aí, só escrever bem não adianta. É isso mesmo, o Enem não é um concurso para ver quem tem o texto mais bonito. É uma prova técnica, que avalia competências super específicas. Mandar bem na gramática é o básico, o começo de tudo. A nota 1000, ela mora na excelência técnica, em cada detalhezinho. Para jogar e ganhar, a gente tem que saber as regras, certo? Então o primeiro passo aqui é pensar com a cabeça de quem corrige. É isso. Se a gente entende como a avaliação é feita, a gente descobre os atalhos para a nota máxima. Então, como é que funciona na prática? É assim, ó. 2 corretores, de forma independente, pegam a redação. Cada um vai dar nota para 5 competências. E a nota final? É a média do que esses dois acharam. O ponto-chave aqui é que são 2 leituras separadas. E isso muda tudo, porque o texto precisa ser tão claro, mas tão claro, que não pode dar margem para 2 interpretações diferentes. E é exatamente isso que esse ponto reforça. Pensa só, se um corretor lê e entende A e o outro lê e entende B, pronto, a nota já era, vai cair. Então ser claro, ser direto ao ponto, não é um luxo, um enfeite, é pura estratégia. É garantir que os 2 avaliadores enxerguem o mesmo valor ali no texto. Beleza, já entendemos como a coisa funciona por trás das câmeras. Agora, vamos à caça. Vamos atrás dos verdadeiros vilões da nota 1000. Sabe aqueles erros que muitas vezes a gente nem percebe que está cometendo? São esses obstáculos invisíveis que fazem a diferença entre um texto bom e um texto excelente. Primeiro grande problema, o repertório. Muita gente acha que é só jogar uma citação de um filósofo famoso no meio do texto e tá tudo certo. Mas não é bem assim. O corretor não quer ver um enfeite, ele quer ver uma ferramenta. O repertório tem que ser relevante por tema, claro, mas, mais importante, ele tem que ser produtivo. Tem que ajudar a construir o argumento, sabe? Olha aí o exemplo perfeito do que não fazer. É o que o pessoal chama de repertório de bolso. Sabe aquela citação ou aquele exemplo que parece que cabe em qualquer tema? Pois é, os corretores pescam isso na hora e o valor vai lá para baixo. O segredo da excelência é outro. É mostrar que dá para conectar um conhecimento específico àquela discussão, daquele tema. Agora vamos para o erro número 2. E esse aqui, nossa, é talvez o campeão de todos. A argumentação que fica só no raso. Não basta ter a ideia certa. A nota 1000 quer profundidade. É como mergulhar. Não dá para ficar só na beirinha. Tem que ir fundo, explorar, explicar cada detalhe. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. O governo deve investir na educação. Tá errado? Não, não tá. É uma afirmação super válida. O problema é que sozinha ela não diz nada, é só uma constatação, não é um argumento de verdade. E é nesse não dizer nada que um monte de pontos preciosos da competência 3 vão embora. É aqui que a mágica acontece. A redação nota 1000 é a que não tem medo de perguntar e responder. Mas como? Investir como? Por quê? Porque essa é a melhor saída. E para quê? Qual o objetivo final? A profundidade que o corretor procura nasce justamente das respostas para essas perguntas. E como é que se garante essa organização toda, essa profundidade? A resposta tem nome: projeto de texto. Pensa nele como se fosse a planta de uma casa antes de construir. É o mapa, o esqueleto da redação. É ali que se define o que vai em cada parágrafo, como as ideias vão se conectar. Sem esse planejamento, o texto vira um labirinto. Ele se perde no meio do caminho. E agora, o terceiro erro clássico, aquele que derruba a nota da competência 5, a proposta de intervenção que não diz nada com nada. Sabe aquelas frases de efeito? O governo deve fazer mais, é preciso conscientizar a sociedade. E isso, gente, não vale a nota máxima, nem perto. Precisa ir muito, mas muito além. Então, qual é o segredo? A proposta de intervenção tem que ser tipo uma receita de bolo, bem detalhada. Tem que responder a 5 elementos básicos. Quem vai fazer, o que vai ser feito, como isso vai ser feito, para que serve e, por fim, um detalhe extra sobre um desses pontos. Cada um desses itens vale ponto, então tem que ter todos eles bem explicadinhos. Ok, já dissecamos os erros. Agora vamos virar a chave. Em vez de focar no que dá errado, vamos montar o quebra-cabeça do que dá certo.
Vamos dar uma olhada na anatomia, no DNA da redação Nota 1000. E o segredo está aqui, nesses 4 pilares. Não adianta ter só um deles. É a combinação de todos que segura a estrutura da Nota 1000. Ou seja, ideias que vão fundo, de verdade. Um repertório usado de forma inteligente que faz o texto andar. Uma organização que mostra que houve planejamento. E, claro, uma clareza cristalina em cada frase, sem chance de dupla interpretação. No fim das contas, a ideia é essa. A gente precisa tirar da cabeça que o objetivo é só escrever certinho. O domínio da gramática é o ingresso para o jogo, não é o troféu. A Nota 1000 é um selo de excelência técnica. É sobre ser excelente em argumentar, em estruturar o texto e em propor uma solução. Beleza. Agora que a gente tem toda essa informação, a pergunta é: e aí? O que fazer com isso? Bom, agora é a hora de colocar a mão na massa, sair da teoria e ir para a prática. Sabe qual é a grande vantagem agora? Aqueles erros que antes eram invisíveis, agora a gente consegue enxergar. E quando a gente enxerga o problema, o caminho para resolver fica muito mais fácil, muito mais claro. A gente para de atirar para todo lado no escuro e passa a ter um alvo bem definido para treinar. E para a gente fechar, fica esta provocação final. Pensa aí, com calma. Desses erros invisíveis que a gente conversou, qual deles está mais presente nos textos? É o repertório? É a falta de profundidade? A proposta de intervenção? Porque no final, identificar esse ponto fraco é o primeiro passo e o mais gigante de todos para começar a virar o jogo. O caminho para a Nota 1000 de verdade começa com essa resposta.